Olá! Hoje a gente vai mergulhar num projeto de lei que nasceu com um endereço muito específico, um alvo que parecia único, mas que, segundo todos os especialistas, pode acabar acertando o Brasil inteiro. É uma daquelas histórias, sabe, em que a consequência não intencional de uma lei pode ser muito, mas muito maior que a intenção original. O nome dele é Projeto de Lei da Dosimetria. Para não perder análises como esta, que vão muito além da manchete, a dica é seguir agora o canal Mergulho Profundo, do jornal Alfredo Wagner Online. A nossa conversa hoje parte de uma matéria investigativa do próprio jornal, e a nossa missão aqui é desvendar essa tensão. De um lado, o discurso político de que é uma lei assim cirúrgica, do outro, o alerta de juristas de que ela pode causar uma das maiores mudanças no sistema penal brasileiro em décadas. Para começar, acho que a gente precisa nivelar o conhecimento. Antes de mais nada, o que exatamente é dosimetria da pena? A gente ouve o termo, mas o que ele significa na prática? Essa é uma ótima pergunta para a gente começar. De forma bem simples, dosimetria da pena é o cálculo que o juiz faz para definir o tamanho exato da punição de um condenado. Pensa numa balança, sabe? De um lado, o juiz coloca a gravidade do crime, os antecedentes da pessoa, a forma como o crime foi cometido. Do outro, ele coloca atenuantes, tipo uma confissão. O resultado dessa pesagem é a pena final. Tantos anos em tal regime. Esse projeto de lei, o PL da dosimetria, ele quer mexer numa parte fundamental, não do cálculo em si, mas do cumprimento dessa pena. Especificamente nas regras de progressão de regime. Entendi. Então o foco não é em como a pena é definida, mas em como ela é cumprida. E a justificativa oficial que vem do relator lá na Câmara, o deputado Paulinho da Força, é de que esse projeto é cirúrgico. A ideia que eles vendem é que a mudança serviria apenas para beneficiar os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O que, por tabela, incluiria figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas isso é sequer possível? Criar uma lei penal que só vale para um grupo específico de pessoas? Juridicamente falando, é impossível. E é aí que mora o problema central. É a desconexão total entre o discurso político e a realidade técnica. O que é fascinante aqui é que essa justificativa não resiste a, um minuto de análise legal. O professor Rodrigo Azevedo, da PUC do Rio Grande do Sul, uma das fontes do artigo, explica isso muito bem. A Lei de Execução Penal, que é a lei que esse projeto quer alterar, ela é de aplicação geral, é universal. Você não pode escrever nela, esta regra vale para todos, exceto para o fulano, ou só vale para o pessoal do 8 de janeiro. Qualquer vírgula que você muda ali passa a valer para todos os condenados do país que se encaixem naquela situação. É automático. Quer dizer que a ideia de uma cirurgia laser que só atinge um alvo é uma fantasia. Na prática, seria mais como, usar uma bazuca para matar uma mosca. Exatamente essa analogia. E a reportagem nos dá um exemplo prático que ilustra o tamanho do estrago que essa bazuca pode fazer. E um exemplo que não tem absolutamente nada a ver com 8 de janeiro. Sim, eu li essa parte e fiquei de queixo caído. É o exemplo do condenado por roubo. Vamos detalhar isso, porque eu acho que é aqui que a gente entende o impacto real da coisa. Como é a regra hoje para essa pessoa e como ficaria com o PL? Hoje, a regra geral para um condenado por roubo, que é um crime com violência ou grave ameaça, é que ele precisa cumprir 40% da pena em regime fechado. Só depois disso ele pode pedir a progressão para o semiaberto. É um percentual relativamente alto, fruto de leis recentes que endureceram o sistema. Agora, se o PL da dosimetria for aprovado como veio da Câmara, esse percentual despenca. O mesmo condenado por roubo poderia progredir de regime com apenas 25% da pena cumprida. Espera aí, só para eu ter certeza que entendi. A pena de um ladrão que te aborda na rua com uma arma, o tempo que ele precisa ficar preso antes de ir para um regime mais brando, cairia de 40% para 25%? De 40% para 25%. Nossa. Isso é uma redução de quase metade do tempo exigido. É uma mudança gigantesca. Gigantesca. E que não foi discutida com a sociedade, com especialistas em segurança, nada. Ela vem a reboque de uma outra intenção.
E o problema não para por aí, viu? O professor João Vicente Tinoco, da PUC-Rio, ele aponta outra falha técnica gravíssima no texto. O projeto cria brechas ao focar em crimes de alguns títulos específicos do Código Penal, esquecendo de outros. E o que são esses títulos para quem não é da área do direito? Basicamente, o Código Penal é organizado em capítulos, que são os títulos. O título 1 trata de crimes contra a vida, como o homicídio. O título 2, de crimes contra o patrimônio, como furto e roubo. O texto do projeto, como está escrito, acaba criando regras mais brandas para crimes violentos que estão em outras partes do Código, ou até em leis especiais. Crimes gravíssimos como organização criminosa, milícia privada, extorsão mediante sequestro, todos esses poderiam, por uma brecha na redação, acabar sendo beneficiados com progressões mais rápidas. A porta que se abre é muito perigosa. Ok, então o argumento técnico de que a lei é cirúrgica já vimos que não se sustenta. O impacto é amplo, profundo e, pelo visto, perigoso. Isso me leva a crer que a real motivação aqui não tem nada a ver com aprimorar o sistema de justiça, certo? Qual é o jogo político por trás dessa pressa toda? Você tocou no ponto fundamental. Se a justificativa técnica é frágil, a gente precisa olhar para a motivação política. E a avaliação nos bastidores do Congresso, como a reportagem apurou, é unânime. A motivação é exclusivamente política. O objetivo central é criar um mecanismo para, no futuro, aliviar a situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro e de seus aliados, condenados ou investigados pelos atos do 8 de janeiro. O problema é que, na tentativa de criar uma solução para um problema político muito específico e pessoal, eles estão dispostos a dinamitar uma das vigas de sustentação do sistema de segurança pública. E é aí que entra o que o artigo chama de efeito cascata ou precedente viral, né? A ideia de que uma pequena mudança com uma intenção clara começa a se espalhar pelo sistema de forma incontrolável. Sim, e se a gente conectar isso ao quadro geral, o risco é imenso. Uma vez que você altera a lei de execução penal, essa mudança se torna um direito adquirido para todos que se enquadram na nova regra. Não dá para voltar atrás e dizer, ops, não era bem isso que a gente queria. Vira um precedente irreversível. Por isso a reportagem usa uma expressão tão forte, mas precisa. A medida é capaz de esvaziar presídios. Essa frase é muito forte mesmo, esvaziar presídios. Não estamos falando de um ajuste pequeno, de um detalhe técnico. Estamos falando de uma mudança que pode colocar milhares de pessoas na rua antes do previsto. Exatamente. A reportagem chega a citar, com base nas fontes, que o número de presos que vai para casa antes da hora pode ser assustador. E aqui não há exagero. Imagine que, no dia seguinte à aprovação da lei, milhares de advogados em todo o Brasil vão entrar com pedidos de progressão de regime para seus clientes, baseados na nova regra que é mais benéfica. Os juízes serão obrigados a conceder. Não é uma questão de opinião, é a aplicação da lei. E não seria fruto de uma política de desencarceramento planejada, sabe? De um debate sobre ressocialização. Seria o efeito colateral de uma manobra política de ocasião. É uma consequência não intencional que, pelo visto, pode ser muito, mas muito maior que a intenção original. E o processo legislativo parece estar correndo para que isso aconteça logo, certo? O texto já está no Senado? Sim, e a tramitação acende outro sinal de alerta. O projeto vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, no próximo dia 17 de dezembro. E a escolha do relator não foi nem um pouco aleatória. O senador designado foi Esperidião Amin, um aliado de primeira hora de Bolsonaro e um defensor público e declarado da anistia total para todos os condenados do 8 de janeiro. A escolha do relator no Congresso nunca é por acaso, né? É sempre uma mensagem sobre a prioridade e a direção que o projeto vai tomar. Sempre. O relator tem um poder de acelerar, retardar, modificar o texto. Colocar um relator que é um entusiasta da causa principal do projeto é como bom. É como botar a raposa para cuidar do galinheiro. A chance de o relatório ser favorável e a tramitação ser acelerada é altíssima. E parece que essa percepção de urgência e de propósito específico não é só uma análise nossa. O artigo traz uma citação anônima de um senador que é de arrepiar pela sinceridade. Ele diz: há uma pressa enorme em aprovar isso.
Não é pelo sistema penal, é por pessoas específicas. É a confissão em off de tudo que a gente está discutindo aqui. E essa citação nos leva a uma questão ainda mais ampla, que é a total falta de coerência do nosso sistema legislativo. Porque o que torna essa história toda ainda mais inacreditável é o que o mesmo Congresso estava fazendo há pouquíssimo tempo. O professor Rodrigo Azevedo, na matéria, lembra de um detalhe crucial. Que é o PL antifacção. Certo. Me fala mais sobre isso, porque parece uma contradição em termos. É mais que uma contradição, é uma esquizofrenia legislativa. Há poucos meses, o mesmo Congresso Nacional, com muitos dos mesmos parlamentares, aprovou o chamado PL antifacção. Esse projeto foi vendido como uma grande vitória da segurança pública, pois ele restringe a progressão de regime para membros de facções criminosas e milícias. Ou seja, ele endureceu as regras. Ok, então de um lado, eles endurecem a lei para um tipo de criminoso. Exatamente. E agora, quase que simultaneamente, esse mesmo parlamento analisa o PL da dosimetria, que vai na direção diametralmente oposta. Ele afrouxa as regras para uma vasta gama de outros crimes, incluindo crimes violentos como roubo e, potencialmente, até organização criminosa, por conta daquelas brechas no texto. Como é possível o mesmo poder legislativo mandar duas mensagens tão opostas para a sociedade ao mesmo tempo? É uma loucura. Como o cidadão comum pode entender a lógica por trás disso? Numa semana, a mensagem é de guerra ao crime, de endurecimento. Na semana seguinte, a mensagem é de flexibilização, de vamos soltar mais cedo. Tudo para resolver um problema político particular. Isso gera uma confusão total. E a consequência direta dessa confusão, como aponta o professor Azevedo, tem um nome técnico: insegurança jurídica. O sistema de justiça, para funcionar minimamente bem, precisa de regras claras, estáveis e, acima de tudo, coerentes. Quando o legislador age assim, movido por casuísmos, ele manda sinais contraditórios para todo o sistema. Pensa no juiz que está na ponta, na promotora, no defensor público, no diretor do presídio. Ninguém sabe mais qual é a política criminal do país. A regra do jogo muda a cada crise política, a cada conveniência de um grupo poderoso. Todo o sistema único de segurança pública, que já é tão frágil, fica ainda mais prejudicado. Uma política muito específica que é vendido com o disfarce de ser cirúrgico, mas que na prática pode operar como uma bomba atômica no sistema prisional, se tornando um dos maiores movimentos de esvaziamento de presídios das últimas décadas no Brasil. É isso mesmo. É a síntese perfeita. E o ponto mais grave que vale a pena repetir é que essa potencial liberação em massa não seria resultado de uma política criminal pensada, de um debate profundo sobre alternativas penais ou sobre a falência do sistema carcerário. Não. Seria consequência direta do que a fonte chama de uma manobra legislativa de ocasião. É usar uma ferramenta de impacto sistêmico para resolver um problema de curto prazo de um pequeno grupo de pessoas, gerando um problema gigantesco e de longo prazo para toda a sociedade. Uma consequência não intencional que ofusca completamente a intenção original. É um exemplo clássico do perigo da legislação de casuísmo. Sem dúvida. E a reflexão que fica, e que o material nos provoca a fazer, é a seguinte: quais são os riscos de longo prazo quando a legislação penal, que afeta a vida e a segurança de milhões de pessoas, é moldada não por uma estratégia de segurança pública coesa, mas por necessidades políticas imediatas e interesses particulares? O que acontece com a confiança da população no sistema de justiça quando as regras do jogo parecem mudar não para beneficiar a sociedade como um todo, mas para salvar indivíduos específicos? Para mais análises aprofundadas sobre os temas que impactam Alfredo Wagner e o Brasil, siga o nosso canal Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online.